Olá, você está em sintonia com Acessos Podcast, o espaço que discute acessibilidade, diversidade e inclusão. Eu sou o jornalista Antônio José, sou um homem branco, estou de camisa branca também, cabelos também assim já um pouco, digamos assim, prateados, né, penteados para trás, estou de óculos escuro e tenho aqui a oportunidade de dialogar hoje sobre racismo e preconceito no Brasil, e quem vai conversar comigo é o ativista, militante dos direitos, das causas da comunidade preta no Brasil, né, uma autoridade nos temas que discute igualdade racial, o nosso amigo professor Domingos Barbosa dos Santos, mais conhecido como professor Dumas. Grande Dumas, bom demais estar com você, meu irmão. Olá, Antônio, bom demais estar aqui com você, né? E quero dizer que para nós é uma grande alegria, é também uma responsabilidade tratar desse tema que é racismo e preconceito no Brasil, e dizer que eu estou agradecido por você ter me convidado, porque é uma temática que é recorrente na sociedade brasileira, mas que nem todos, nem todas querem escutar, querem debater, e é fundamental a gente falar desse nosso país, que é um país preto. Então, eu sou um homem negro, tenho cabelos rastafari, bem compridos, cabelos grisalhos, inclusive, estou de camisa amarela com detalhes azuis, tenho barba, né? Gosto de barba, e gosto também dessa pele bem negra que carrego há 54 anos. Muito bem. Eu não falei aqui na apresentação, mas o Dumas é professor, mestre em sociologia. Fala para nós, Dumas. Então, eu tenho mestrado em filosofia, né? Também sou sociólogo, é verdadeiro isso, né? Gosto muito de estudar a história, mas no momento minha pesquisa é em democracia, né? Eu estou numa disciplina aqui na Universidade Federal de Goiás. Está fazendo doutorado, né? Exatamente. E estou pesquisando Gaston Bachelard. Certo. E o estudo é sobre democracia. Exatamente. Que maravilha, bom demais. Mas, Dumas, conversando com você, você me contou que é lá da Chapada Diamantina, aqui da Bahia, da cidade de Soares, não é isso? Exatamente. Dumas, como é que era a sua infância lá em Soares? A gente sempre começa assim, ó, falando da infância, falando daquele período que você morava na roça. Como é que foi sua infância lá em Soares, ali pelos idos dos anos 70? Conta aí pra gente. Pois é, Antônio, José, eu tenho boas lembranças da minha infância, porque eu nasci não exatamente no Quilombo, mas eu sou descendente de quilombolas que fica numa região chamada Romão, Vereda do Romão Gramacho. Ali meus avós, meu pai e depois, mais tarde, minha mãe vieram morar ali nas proximidades e ali eu nasci. Soares, a gente veio bem mais tarde, é uma comunidade, era um povoado maior, onde a gente veio também para estudar. E ali em Soares eu vivi grandes aventuras como menino negro, mas ali mesmo eu conheci o racismo, só que não era um racismo tão perceptível como os dias atuais. Era tão escancarado Não como era, hoje. não era, mas eu e meus irmãos e minhas irmãs, na escola éramos conhecidos como os negros de Silva, que é o meu pai. Então o racismo já estava na nossa identidade, não nos chamavam pelo nome, mas pela condição étnica que nós sempre carregamos e carregamos com muita alegria e orgulho. Então, lá na comunidade, em vez de dizer assim, os meninos de Silva eram os negros de Silva. Exatamente. E todos sabiam quem era nós. Inclusive na escola, Antônio, os meninos brancos nos colocavam apelidos, né? De Coqui, que é o pássaro preto, era bola 7, porque no snooker a bola 7 é preta, borra de asfalto, pau de fumo. Então, eram esses adjetivos que utilizavam
para se referir a nós. A gente não entendia muito, não gostava, mas, ao mesmo tempo, minha mãe, muito sábia, ela fazia com que a gente superasse isso, não desse muita importância, mas também se defendesse dos apelidos. Ô Dumas, e quanto às atividades lá na roça? Vocês tinham propriedade ou trabalhava para as pessoas de fora? Não, meu pai e minha mãe sempre tiveram terras e Uhum, também eram criadores de cabras. uhum, Então nós trabalhávamos basicamente nas nossas roças. Plantava feijão, milho e mamona, era essa as atividades econômicas da época, né? E a gente trabalhou muito, muito tempo. E a grande dificuldade era a água. Nós não tínhamos água nas terras, então tinha que buscar água muito longe. E ali nós vivemos até 1978, basicamente, nós vivemos nessas regiões. Depois vendeu-se tudo, aí ficamos fixos em Soares. De Soares, eu também fui embora, fui estudar, né, fui para o seminário e não voltamos mais. uhum. Ô Dumas, em que momento você começou assim se entender, dizer assim, eu sou diferente, ou eu sou discriminado por conta da cor da minha pele, ou estão me tratando mal, isso deve ser porque eu sou preto? Quando é que começou a cair essa ficha, que você começou a entender que existia um certo preconceito racial no Brasil e você como vítima desse preconceito? É, a percepção mesmo foi na universidade, Na no curso universidade. de filosofia. Mas o fato que me fez acordar para esta realidade triste Uhum. é o fato de um odontólogo em São Paulo que tinha um carro de marca cara. Ele estava em um restaurante. Quando foi embora, que ele abriu a porta, a polícia atirou nele e o matou, entendendo aqueles policiais que ele estava roubando aquele carro. E aí depois que descobriram que se tratava do que ele era o proprietário daquele carro, a polícia implantou arma para dizer que foi simular uma troca de tiro, aquela coisa toda. Isso foi assim um choque muito grande. Aí eu falei, gente, tem algo errado. E aí comecei realmente a estudar a questão do pan-africanismo, racismo, eu fui estudar isso, foi muito tarde. Eu acho que eu teria que ter descoberto isso mais cedo, mas tudo tem o seu tempo, e foi na universidade, graças ao conhecimento filosófico, que fui descobrir também o racismo dos filósofos europeus, aquela coisa toda. Interessante que você, quando traz esse relato, você remete o seguinte, que o racismo no Brasil, ele é tão estruturalmente colocado, né, inserido na nossa cultura, que as pessoas pretas crescem sendo discriminadas e muitas vezes nem percebem essas discriminações. É como que fosse uma coisa natural. É uma naturalização do preconceito, é isso, Dumas, que faz com que não se perceba? De fato, muitas pessoas negras não percebem a gravidade do racismo estrutural. Agora, antes de ser estrutural, Antônio, ele é histórico, sociológico e econômico. O racismo ele começa pela concepção histórica, porque é o tráfico da pessoa negra da África para o Brasil, a travessia do Atlântico. Depois ela se torna sociológica, porque você tem uma sociedade economicamente fundada no suor e no sangue e na morte do povo preto. São 358 ou mais anos de escravização. E aí o capital brasileiro, ele é 100% oriundo do trabalho escravocrata, ou seja, um sistema econômico. Depois ele se torna estrutural, porque aí você tem uma sociedade de negros e negras, os pardos, as pardas, que não se veem ainda como negros, mas também tem um grupo de pretos que não se veem como pretos, pretas, e o país é pobre. Por quê? Porque a imensa maioria, hoje nós estamos aí na casa entre pretos e pardos, de 60% a 63% da sociedade é negra e parda. Então você tem um país pobre porque o povo que trabalhou não tem dinheiro, estão no cárcere, e a maioria do cárcere é povo preto, pardo. O analfabeto mesmo, alfa de pai, beta de mãe,
é o preto e o pardo, a pobreza extrema é o preto e o pardo, a morte, assassinato da juventude negra. Então, essa estrutura de país é preciso ser discutida e repensada com o diálogo com o povo preto. Depois ele se torna, então, institucional. Porque as instituições na maioria das vezes, as instituições vão selecionar pela questão étnica. Então, se é branco, olho azul, cabelo liso, é inteligente e a ideia de beleza, que é uma ideia falsa do belo, quer dizer, tem que ser branco, olho azul, cabelo liso é o belo. Não, isso é uma concepção do europeu, né? O homem belo, a mulher bela é o caráter, é o coração, é a sua inteligência para o bem, para a construção e nunca para destruir o outro, né? Depois, por último, depois de institucional, entra pela questão da estética. A ideia de que o cabelo do preto é feio, o cabelo é ruim, o cabelo é duro, o cabelo é isto. Então também tem uma questão esteticista também na forma de preconceito e racismo brasileiro. Entendi. Ô Dumas, uma coisa que sempre assim me intrigou, e eu não sou especialista no assunto, já lhe peço desculpa se eu falar alguma coisa aqui mas fica à vontade também para discordar, me ensinar e ensinar aos nossos telespectadores, ouvintes, o seguinte, diante dos seus estudos, do seu conhecimento, você acha que as pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas para o Brasil e para outros países, ou pessoas oriundas da África, eu te pergunto, esse processo se deu diretamente por conta da cor da pele, por conta da pobreza daquelas pessoas ou por conta da falta de conhecimento, da ignorância delas também? Então, é um misto de tudo isso, mas eu, particularmente, penso que o racismo começa por uma questão teológica. Porque aqui no Brasil apareceu muito, não sei se ouviram falar sobre a herança maldita de Cã. Sim. Cã é o filho mais novo de Noé. O irmão de Sem e de Jafé. Exatamente. Cã é o que vê a nudez no Noé. Sim. Que é ali após o dilúvio. Uhum. O dilúvio é a quarta maldição na Bíblia. Uhum. Nós temos 5 maldições, né? Uhum. A expulsão de Noé é a primeira, não é isso? Melhor, a expulsão do paraíso é a primeira maldição. Tanto é que eu vou te amaldiçoar. Aí vem Caim, a segunda, não é isso? A terceira é o dilúvio, a quarta é a maldição de Cã e a quinta é a Torre de Babel. São essas 5 maldições que tem logo início ali no Gênesis, entre os capítulos 1 e o capítulo 11. Então, muitas vezes é entendida que Cã nós somos a descendência dele. Porque lá Noé diz que amaldiçoa Cã, porque viu a sua nudez, e que ele trabalharia como escravo para os seus irmãos. Uhum. Então, por isso, equivocadamente, é claro que não tem absolutamente nada a ver essa relação, mas vai dizer que nós seríamos a herança de Cã e que nós éramos para trabalhar para o povo branco. Uhum. Claro que isso é uma concepção do europeu. Uhum. Depois dessa concepção teológica, vem também a concepção intelectual. Uhum. Então, quando você lê Hegel, por exemplo, Hegel fala que há os povos da manhã, os povos do meio-dia e os povos da meia-noite. Os povos da meia-noite seriam os africanos. E ele fala que são os povos com menos capacidade intelectual. E aí é o Kant, Voltaire, o Rousseau. Uhum. Rousseau deixa muito bem claro que nós, negros, pensamos menos. Enfim, a concepção intelectual. Depois vem a própria economia. Porque, do ponto de vista do capital, claro, o capitalismo selvagem, parece ao ignorante que alguém trabalhar gratuitamente para mim e eu não pago nada, eu enriqueço. Então, o europeu ele sempre explorou os outros. E, ao mesmo tempo, ele fez com que esse outro que por ele é explorado compreendesse a vida a partir do olhar dele. Por exemplo,
todas as pessoas, sem pensar, entendem a bússola como só apontando para o norte. Aí, bom, ela só aponta para o norte ou a fabricaram com essa função única de apontar para o norte? É óbvio que alguém fabricou, no caso europeu, a bússola apontando para o norte, porque no norte está ele, e, portanto, ele passa a ser a referência. Então, se eu, Dumas, fabrico uma bússola, é óbvio que eu vou fabricá-la, ela apontando único e exclusivamente para o sul, onde eu estou. Então, esse racismo é o misto de tudo que tu colocaste, mas, sobretudo, está a ignorância, a pobreza intelectual, a pobreza espiritual, né? E aí faz com que muita gente perceba essa relação do homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, como se fosse normal. Não natural, mas normal. Porque natural é aquilo que sai da natureza como é. Sim. Normal é aquilo que nós, homens e mulheres, passamos a adotar como correto. Então, há uma normalização desse trato. Por isso mesmo, quando eu, homem negro, ou uma mulher negra, tomamos consciência disso, nós vamos tentar destruir, inverter essa visão. E aí é uma reação daquele que sempre ostentou a riqueza que foi sustentada no suor e no sangue do escravizado. E aí vem a linguagem. Né? Então, a piada, a forma de falar, criado mudo, né? Coisa de preto, e por aí vai. A linguagem ela é a grande alimentadora do racismo, e é óbvio que muita gente não percebe que certas palavras estão, de fato, lhe fazendo pensar como algo correto que não é. Então, é tudo isso que você fala um pouco, e aí, colocando na sequência, a gente percebe como o racismo se estruturou no Brasil. Dumas, eu te fiz essa pergunta porque nós encontramos na história que povos, ao dominar outros povos, uma nação, quando ela dominava a outra, ela tinha por hábito escravizar os dominados. No caso do Brasil e de outros países, Portugal e outros países, como os países, como por exemplo a Espanha, Inglaterra, França, os países europeus, escravizaram pessoas, mas não dominaram. Muitas vezes não chegaram a dominar aquela região para poder escravizar aquelas pessoas. O Brasil, os portugueses, quando aqui chegaram, dominaram tudo isso aqui e tentaram escravizar os índios. Né? Se deram mal, não deu certo. Mas nós, brasileiros, ou os portugueses aqui chegados, nunca dominaram a África. Né? No entanto trouxeram as pessoas de lá para serem escravizadas aqui. Fale um pouquinho sobre essa experiência do dominador e do escravizado, nessa perspectiva da diferença que eu coloquei aqui, dos países que dominam e dos países que não dominaram, mas que mesmo assim escravizaram. Muito bem. É uma questão muito importante, porque a historiografia nos mostra que a escravização, no caso da Europa, de um povo em guerra com o outro, não era por aquele escravizado, não ia trabalhar para ele de graça. Mas aquele escravizado era para pagar dívidas que ele não podia, ele contraiu, mas não podia pagar. Então, por exemplo, na Grécia, quando a pessoa contraía dívidas e não tinha condições de quitar aquela dívida, ele era escravizado, mas para pagar aquela dívida. Pagou aquela dívida, ele não é mais escravizado. Aí, assim se dava também na guerra. Por exemplo, o que eles faziam depois? Aquelas pessoas que eles escravizavam quando venciam a guerra, uma vez, lembrando aqui um adendo, que ninguém vence guerra, todo mundo perde. Mas ele venceu. O que ele fazia? Escravizava. Tá, mas fazia o que o escravizado? Ia trabalhar? Ia ser um amo, né, um serviçal dele? Talvez um vassalo. Mas nunca uma pessoa trabalhando 24 horas, comendo restos e etc, etc. A escravização com a África é diferente, porque a África ela é escolhida pelo branco para ser, de fato, aquele que ia ser meio que um animal,
racional, mas um animal, porque ele come lavagem, ele come restos, ele apanha, ele não pode fugir, ele não tem regalia, ele não é tratado como um ser humano. E eram considerados, né, como patrimônio. Exatamente. Dos seus senhores. Ele é um objeto de valor para aquele que o escravizava. Agora, ele é um objeto de valor que ele não comprou, o homem não se vendeu. Então, essa relação com a África é muito estranha. Tanto é que, do ponto de vista intelectual, eu sempre chamo a atenção disso, eu pergunto muito para as pessoas nas salas de aula, quantos filósofos africanos você conhece? A resposta é óbvia, nenhum. E eu respondo, você conhece um. Aí fica a interrogação, que é Santo Agostinho. Nascido e morto na África. E eu conheço outro, o Dumas. Pois é. E aí as pessoas ficam assim, mas Santo Agostinho, sim. Quer dizer, qualquer um outro filósofo ou filósofa, a gente sabe a sua nacionalidade. Santo Agostinho não se sabe, só sabe que é santo. Veja que há uma invisibilidade intelectual em todos os sentidos do africano. Então, é uma coisa contra a África muito forte. Você pega a Bíblia, nossa Bíblia, como outros livros. A África aparece, mas aparece como Egito. Não se fala mitologia africana, se fala mitologia egípcia. Por que não, se Egito é a África? Então percebe que há uma reação contra a África. E quando nós começamos a explorar, né, historicamente, filosoficamente, a África é a grande produtora de intelectualidade, de sabedoria. Ontem mesmo eu falava da sabedoria dos africanos. Então essa escravização, Antônio, se dá muito por uma coisa contra a África. A Bíblia vai dizer que o menino Jesus, quando José em sonho, foge para o Egito. Porque eu lá na minha Bíblia escrevi, foge para a África. Porque a África é o centro da vida, é o berço da vida. Isso biologicamente, cientificamente comprovado. A vida nasce na África. E por que tanta reação, tanta maldade contra a África? Não é porque esse medo da África. Existe uma explicação para isso, Dumas? Assim, pelo menos você tem uma suspeita, porque é que na história, e agora nós estamos falando da história mundial, a África sempre foi vista dessa forma? Então, eu penso, Antônio, que é esse capital, ou essa ideia de capital, porque uma pergunta, antes de responder ou tentar uma resposta, que eu sempre me faço é por que recebe-se esse sistema econômico de acumulação, de competição, de corrupção. Por que ele se chama capital? Porque ele não é o mais importante é a vida. Porque nós temos uma cidade que é a capital de um país ou de um estado, porque ela é a mais importante, é a maior, etc. Mas o dinheiro ele não é o mais importante na vida nossas. Embora as pessoas matam, muitas pessoas matam, morrem em função de ganhar dinheiro. Tanto é que eu sempre falo, quando se trata de dinheiro, muita gente se torna suicida. A gente escuta muita expressão, me matei de trabalhar, mas eu paguei. Então, me matei é o quê? É um suicida. Então, eu penso, Antônio, diante da sua pergunta, que é essa ganância, e que a ganância ela é alimentada pela ignorância. O ganancioso, a gananciosa, é, antes de tudo, um ignorante. É aquele que ignora a essência da vida, que ignora a essência do caráter, que ignora a essência do bem viver. Então ele escraviza o outro. Porque também há formas ideológicas e simbólicas de escravização. O trabalho, esse trabalho capital. Não estou falando do trabalho como atividade física, como entretenimento. A precarização do trabalho. Exatamente, né? A precarização do trabalho. A exploração da mão de obra do outro. Exatamente, exatamente. Quer dizer, você vai perceber que a maioria das pessoas deixam sua casa, sua família, seus filhos, ele não tem convívio, às vezes o dia inteiro. Tem gente no Brasil que não tem convívio com a família por meses, porque ele está trabalhando para alguém. Ele está lá confinado na empresa de alguém. Esse dono da empresa é riquíssimo e ele sempre pobre. E ele entende que ele só trabalhou, enricou porque trabalhou, quando quem está trabalhando é o outro na empresa dele. Então é uma concepção totalmente europeizada, equívoco. Só se eu bebesse que boa para não entender que essa lógica não bate.
Né? Que boa para quem está nos assistindo, é água sanitária, tá, gente? Então, essa eu penso que seja um pouco dessa ganância, porque mesmo os filósofos europeus falam da ganância. Eles já falam disso. Rousseau, por exemplo, que é racista, mas ele deixa uma lição muito interessante. Quem é o primeiro corrupto? Ele diz, é aquele que quando a terra não pertencia a ninguém, ele cercou um pedaço de terra e disse, isto é meu. E encontrou um número suficientemente ingênuo para acreditar. Ou seja, ele diz, então ele vai dizer, a propriedade privada, ela é fruto da corrupção, da ganância de alguém. Só que aí, quem nos escuta, é importante ter o cuidado, porque quando você critica a propriedade privada, isso não quer dizer que você é comunista, isso não quer dizer que você é qualquer coisa do gênero. E tem que tirar essa ignorância de achar que defender direitos é ser comunista. Isso é ignorância. Isso é falta de leituras. Porque todos nós temos dignidade. E a propriedade privada, dependendo de como ela é adquirida, ela tira a dignidade das pessoas. Então, quando você e eu vemos tanta gente pedindo esmola, pedindo comida, é porque tem alguém comendo caviar. É só por isso. É porque tem alguém no luxo. E essa pessoa que está vivendo luxo, ela não está trabalhando como está o outro. E aí, nesse sistema de luxo, quem sofre? O povo preto. É quem está sofrendo, é o povo preto. Nesse sistema de apropriação dos bens necessários à vida, quem está sem é o povo preto. E, em específico, a mulher preta. Essa sofre muito mais do que eu como homem preto. Dumas, o Brasil ficou, desde a sua colonização, da chegada dos primeiros portugueses por aqui, ficou aí 388 anos declaradamente promovendo um regime de escravização do outro, né? Do semelhante, do povo preto saído de África, mas também do povo preto já nascido aqui no Brasil. No seu entendimento, por que fomos o último país a romper com isso e, pelo menos oficialmente, declarar o rompimento com esse regime? Por que demoramos tanto? E quais, na sua avaliação, os prejuízos que ainda amargamos por conta desse regime adotado no passado? Então, o Brasil, inicialmente, ele é pensado para ser explorado. Ele não é pensado para ser povoado. Então, para ser explorado, o racismo e a escravização, o sistema escravocrata, já é a essência da exploração humana. Segundo, o que se sabe historicamente é que quem veio para o Brasil para explorá-lo não são pessoas de boa índole vinda de Portugal. O que se diz historicamente é isso, que eram pessoas em conflitos, né, com o sistema político, inclusive em conflito com a própria legislação portuguesa, e essas pessoas meio que ganharam um indulto vindo explorar o Brasil. Então é óbvio que está em jogo aí o caráter dessas pessoas. Né? E a escravização para essas pessoas era tudo que eles necessitavam naquele momento para enriquecer-se, né, às custas do trabalho do outro. Não podemos deixar de dizer, eu como um homem cristão, que também tem aí o endosso da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Isso não implica dizer que a gente seja ateu, que a gente não, mas eram homens que representavam Deus, que discordaram da escravização dos nativos, porque tinham pele branca, ou pelo menos próxima da pele branca, mas que admitiu a escravização do povo preto. Inclusive... Com a teoria que negro não tem alma. Não, né? tinha alma, que nós negros e negras não tínhamos alma. E, inclusive, a igreja tinha pessoas escravizadas. Então, ela tem dívida também. Então, você tem o Estado e você tem a igreja concordando com algo que é nefasto, né? Que é um crime contra a humanidade.
Uhum. Então, talvez seja essa a explicação por que o Brasil demorou tanto. E olha, o Brasil só põe oficialmente um fim à escravização não foi por consciência de brasileiros, da branquitude brasileira, mas por forças da Inglaterra. Né, que a Inglaterra começa a afundar, né, os navios, como eles intitularam, de navios negreiros. Aí você pensa quantas pessoas negras a Inglaterra não matou para fazer o Brasil acabar com a escravização. E aí depois oficialmente, né, 13 de maio de 1888, você vai ter o tráfico. Porque o Brasil continuou fazendo o trajeto, né? Aí é tráfico porque não era mais lei. Então demora mais um tempo. E isso, os resultados, o povo preto semi-analfabeto, analfabeto, encarcerado, pobre e vivendo sempre na sarjeta da sociedade brasileira. Nas margens, nas periferias. Esses são os resultados. Dumas, nós vamos continuar conversando sobre esse tema. Vamos falar dos prejuízos, né, que sofremos até hoje, mas depois do nosso intervalo. Voltamos em 1 minuto, não saia daí. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, Acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Muito bem, estamos voltando no Acessos Podcast, o seu espaço de acessibilidade, diversidade e inclusão. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, um novo episódio e você pode nos acompanhar aqui no YouTube e pelas redes sociais, pelas trilhas de som, lá o Spotify, SoundCloud e também no Deezer. Dumas, quais foram os grandes ou quais são os prejuízos que a população negra amarga no Brasil até hoje por esses 388 anos de escravização? O primeiro prejuízo é o prejuízo da carência da educação. A educação brasileira, o sistema, melhor dizendo, o sistema educacional brasileiro, ele é branco, ele é europeu, para uma população que não é branca nem é europeia, que tem sua origem no quilombo. Esse é o primeiro grande prejuízo. Eu fico muito imaginando aquele dia 13 de maio, quando o governo brasileiro diz que a partir daquela data ninguém pode ser mantido como escravo, no caso da lei, vai usar essa linguagem, escravo em terras brasileiras. O que faz os donos das fazendas? Ele vai mandar todo aquele povo embora dali. Eles abrem eu fico imaginando abrindo as porteiras e dizendo, vocês são livres. Olha, vocês são livres, ou vocês estão livres. A partir de hoje, vocês não são mais escravos. Fico imaginando essas linguagens. Esse som de que somos livres, eu estou pensando nos meus ancestrais, eles é bem-vindo. Sim. E eles saem dessas fazendas. Até porque era o sonho acalentado. Exatamente. Há décadas e décadas. Há séculos, né? Aí, 10 passos depois da porteira, a pergunta é, e para onde nós vamos? Quem eu sou?
Onde estou? Não tenho terra. Não tenho terra, não tenho nome. Não tenho trabalho. Não sei onde estou, não tenho trabalho. Não tenho documentos. Não tenho nada, não tenho identidade aqui. Onde está meu esposo? Onde está minha esposa? Para onde levaram meus filhos? Que eles vendiam para lugares diferentes. Uhum. Que liberdade é essa? Então esse é o grande prejuízo psíquico e identitário. Esse povo não tem identidade e não tem psique que suporte uma dor dessa tanto. Então esse é o primeiro grande prejuízo. É contra a alma, o espírito de cada uma naquele momento. Esse é o primeiro grande prejuízo. Segundo grande prejuízo é não ir à escola. Porque enquanto o menino branco está há 388 anos na escola, o menino e a menina negra não estiveram na escola. O que significa que o menino, a menina branca, está à frente do menino negro, da menina negra, 380 anos de estudos. E aí, Antônio, vem a grande necessidade, que é o terceiro prejuízo, é a insensibilidade da branquitude. Porque, e aí é a segunda vez que eu trago esse conceito, branquitude. Porque não é qualquer pessoa branca que é inimiga e racista. Nem todo branco, nem toda branca é racista. Mas é a branquitude. Quem é a branquitude? O detentor do dinheiro, que é do povo preto. Porque foi o povo preto quem trabalhou gratuitamente, forçado. Quem é a branquitude? O detentor do poder político, que nas eleições coloca dinheiro nos homens brancos e não coloca dinheiro na campanha dos homens e das mulheres negras. Quem é a branquitude? O ideólogo, aquele que vai fazer com que o sistema educacional, o sistema econômico gire em torno de meia dúzia de homens brancos. Essa é a branquitude. Esses são inimigos, são nefastos, eles não prestam para a sociedade brasileira. Então, são os três grandes prejuízos que eu digo agora. Porque se me dá liberdade, se me dá identidade, se me dá sanidade mental, eu coloco minha intelectualidade para funcionar a favor do país e não a favor de grupos. Dumas, 134 anos passaram-se após o 13 de maio de 1888. Um século, quase um século e meio. Na sua avaliação, evoluímos? Ainda temos muito por evoluir? Percebemos assim ainda um grande preconceito na sociedade? Nós falamos disso lá no começo e continuamos falando aqui. Qual a sua avaliação? Evoluímos, não podemos negar, historicamente houve evolução. Os negros se organizaram, começa com o Quilombo Zumbi dos Palmares. Né? Ali é a primeira grande resistência organizada, política. No final do século XVI, né? Exatamente. Então é que o governo brasileiro manda dizimar, ou seja, matar todo mundo ali. Então é a primeira grande organização. Aliás, século XVII. 17, não é isso? Século XVII. Isso. Inclusive tem um vídeo nosso lá no Quilombo Zumbi dos Palmares. Nosso, no caso eu fiz um vídeo lá mostrando que as pessoas que escrevem sobre o Quilombo nunca estiveram no Quilombo. Portanto, não falam por nós. Eu fui lá, eu estive lá pesquisando o que diz os livros de histórias. Lá na Serra da Barriga? Serra da Barriga, no município de Zumbi dos Palmares. União dos Palmares. União dos Palmares. União dos Palmares. Certo. Estive lá e pesquisei muita coisa. Muito encantador e tem muita história não contada que lá está. Depois, o Teatro Negro. Né? Ali o Teatro Negro, em São Paulo, Rio de Janeiro, o Abdias do Nascimento, são os grandes homens, mulheres. E aí essa coisa também, Antônio, é fundamental dizer que esses homens que se organizavam não eram homens do ponto de vista, eram também mulheres. Então, se você vai no conselho político lá do Quilombo de Zumbi dos Palmares, tem várias mulheres no conselho. E pelo que fiquei sabendo, eram as mulheres que pensavam, os homens executavam. Eles eram eles planejavam, mas as mulheres pensavam as estratégias de sobrevivência. Também no Teatro Negro, né, vamos dizer assim, ali 1988, mais recente, com a
a campanha da fraternidade, ouvir o clamor desse povo, né? Ali, em 88, então, dá um boom o movimento negro. Então, houve evolução. Mais recente, as políticas públicas, ações afirmativas, como cotas, por exemplo, são políticas fundamentais, né? Então, isso são evoluções, mas eu, Dumas, coloco sempre um problema. No Brasil, ainda não tivemos, de fato, movimento negro, do ponto de vista sociológico. Do ponto de vista de sociedade, nós temos negros, negras em movimento muito importante, mas não é um movimento do ponto de vista político. Até porque nós temos um certo ranço quando se fala de política e deveríamos não ter. Porque a política é fundamental para o exercício da cidadania, para fomentar a economia, para a intelectualidade, ou seja, para gerar dignidade, vida entre as pessoas. A política é fundamental porque ela é uma ciência. Então, isso é evolução. Mais negros, negras passaram a se candidatar, isso é fundamental. As universidades, que não tinha ninguém como professor, professora, hoje várias universidades, ainda é insignificante, mas já tem muitos negros e negras nos seus quadros. Nós não tivemos reitores negros, me parece que na Bahia deve ter tido um, me parece, ou dois, talvez até mais, eu nunca contei, mas eu lembro bem de uma pessoa que era negra. Aí você começa, na política você não tem negros, negras em comando, presidentes estaduais de partidos, você não tem os negros. Nas escolas, diretoras não são os negros, não são as negras. Diplomatas. Então, ainda falta muita coisa. E eu tenho percebido muito isso, a cooptação de negros pelo poder político. Quando negros e negras se tornam lideranças, eles coaptam com emprego, mas não dá poder nenhum. Então, isso a gente precisa. Eu tenho discutido muito isso. Tenho discutido também muitos negros e negras recentemente. Usa o discurso racializado. É importante lembrar que falar sobre racismo não significa combatê-lo, mesmo que seja um negro ou uma negra. Tem pessoas, poucas, mas tem, ganhando dinheiro com esse discurso, vendendo seus livros, mas não estão na ponta, não estão combatendo o assassinato à juventude negra, não está chamando a polícia para discutir por que eles matam tantos negros, não estão chamando os políticos para dizer nós queremos projetos, que uma coisa é você falar da população num texto do seu programa. Isso não quer dizer que você está defendendo, isso é citar. Para dizer, eu estou preocupado. Citar não é preocupação. Citar é uma forma desonesta de calar alguns negros que estão incomodados. Então, o negro precisa ter posicionamento respeitando o poder. Eu, Dumas, pertenço a um partido político. Respeito todos que estão acima de mim, mas respeitar não implica submissão para estar ali. Eu não vou me submeter nesse sentido nunca para estar onde estou. Dumas, você trata de uma questão bastante interessante, que é o papel do negro nesta sociedade, sociedade branca, sociedade racista, mas o negro discutindo essas questões e fazendo este enfrentamento, esse contraponto. Olha, ainda voltando lá para o final do século XIX, quando nós temos o ato oficial, né, vou colocar isso aqui entre muitas aspas, da libertação dos escravizados, você falou da Inglaterra, eu concordo com você, uma pressão econômica, mas o Brasil também tinha uma pressão interna de intelectuais, né, de pessoas ligadas à cultura, às artes, escritores, mestiços, escritores assim, com essa cor do brasileiro, né, essa cor miscigenada, que estavam ali fazendo essa luta. Eu vou lembrar aqui de Castro Alves, né, eu acho que o Machado de Assis,
de uma certa forma, teve algum protagonismo nisso, mas eu lembro do Rábula Luiz Gama, que fez um trabalho interessante, Cruz de Souza e dentre outros. Hoje, você percebe alguém fazendo esta discussão, ou sendo Luiz Gama do passado, com ativismo, não é, com luta, que transforme na prática, ou que tenha transformado na prática a vida das pessoas negras? É uma pergunta bastante, diríamos assim, exigente, e aí a gente carece de alguns cuidados para não sermos injustos. Eu diria assim, a altura desses homens, não. A altura desses homens, não. Uhum. Mas tem muitas iniciativas importantes. Podemos citar aqui a professora Janira Sodré, que faz doutorado hoje na UNB, a professora Cecília Vieira, na educação, a Janira é historiadora, né? Nós temos aqui o Leandro Dias, que também faz um trabalho muito interessante. Aqui em Aparecida de Goiânia nós temos algumas iniciativas, como o Ivan, que tem uma ONG da anemia falciforme, que trata da saúde da população negra. E nós temos muitos atores. A nível nacional. A nível nacional, eu acho difícil falar um nome. É mais localizado regionalmente. É mais local. A nível nacional, eu não vejo esse nome. Eu não e os vejo. estados têm, né? Suas lideranças Sim, regionais. os estados, todos eles têm. Todos eles têm pessoas maravilhosas trabalhando. Certo. E é essa discussão que eu faço. Eu sempre digo, nós precisamos de liderança nacional. Mas, por exemplo, olha, nós temos artistas que sabemos que tem um destaque na sociedade. Milton Nascimento, Gilberto Gil, o Jorge Benjó, tivemos aí a Sandra de Sá, o Tim Maia, enfim, se eu for falar aqui, nós temos uma gama de artistas da música, da escrita, das novelas, das artes cênicas, que são reconhecidos na sociedade brasileira pelo seu trabalho. Alguma discussão, alguma dessas pessoas levantou a bandeira e fez um movimento? Eu estou lembrando aqui da Zezé Mota, enfim, Clara Nunes, que não era negra, mas parece que tinha alguma relação, um trabalho, divulgava bastante as religiões de matriz africana, que também são discriminadas. Você percebe algum trabalho assim? Não percebo. Embora essa discussão ela está sempre presente nessas lideranças nos estados, a gente tenta. Eu vejo, Antônio, que o que dificulta uma liderança negra brasileira despontar, por exemplo, Joaquim Barbosa poderia ser um homem que aglutinasse o povo preto, mas uma dificuldade que eu vejo é a partidarização dos negros e das negras. Estão em partidos diferentes e aí eles são cooptados. Eles aprendem a fazer um discurso, mas não têm unidade. E quando você fala disso, mas isso é perigoso, porque a gente não pode, a gente já apanhou tanto do branco. Eu falo assim, não é perigoso, é necessário a gente encarar esse problema. Porque branco não vai nos representar, porque ele não é branco, ele não compreende. E aí você vai ver negros com discurso servindo ao branco, na sombra do branco. Então, está errado esse comportamento. Por isso não é movimento negro, isso não é politização. Não é? Isso, todos os nomes que você citou, concordo. Todos eles têm um protagonismo. E um protagonismo bom, mas não nos unificou, não nos unifica. Tem um monte de entidades, mas para quê? Só para sentar reunião, para marcar outra reunião, negro discutindo para negros? Isso não é a melhor forma de tratar o racismo. Diríamos assim, não é nem tratar o racismo, mas não é a melhor forma de enfrentar e propor um novo país de negros e brancos. A forma é trazer o povo negro, o povo branco para discutir o Brasil. Agora, Antônio, e todos vocês que me escutam, não se espantem. Se aparecer uma liderança negra, a branquitude mata. Se não mata fisicamente, mata simbolicamente, mas tira ela. Porque a branquitude tem medo de trabalhar. A branquitude é preguiçosa. Ela é maldosa. E a maldade não descansa. Mas ela é preguiçosa, ela tem medo de trabalhar. Turmas, ações afirmativas
tivemos aí o Estatuto da Igualdade Racial, que foi ali puxado, discutido pelo senador gaúcho Paulo Paim. Temos as cotas raciais nas universidades, temos cotas, inclusive, também sociais, para os alunos egressos do ensino público. Eu te pergunto, essas medidas, essa legislação do Estatuto da Igualdade Racial trouxe ganhos, permitiu que estas pessoas que, historicamente, como temos debatido aqui, estiveram sempre nas margens da sociedade, nas periferias, nas favelas, tivesse algum acesso a políticas públicas no Brasil, ou isso tudo foi um engodo, um faz de conta, na prática não resultou em nada? Vamos reforçar a importância das políticas públicas, das ações afirmativas. Foi fundamental. O sistema de cotas, e aí, muito bem dito por você, quero reforçar. Cotas não é para povo preto. Cotas é também para estudantes de ensino médio público, também para os povos indígenas, ciganos também. As cotas é para gente. Exatamente porque é o governo federal reconhecendo o erro histórico, sociológico para com a entidade, para com o povo preto, né? Ele é um reconhecimento. Então ela foi fundamental, continua sendo. E aí eu discuto do ponto de vista dos fatos, de que as cotas resolveu e resolve problemas. Porque há muitos mal intencionados, mal informados, de que os negros que entraram por cota tiveram baixo rendimento intelectual. Não tem outro termo senão mentira. Todos os meninos, meninas negras entraram na universidade e tiveram rendimento acima e normal de qualquer pessoa que estuda. Então, garantir-se cotas é fundamental em todos os sentidos. Depois, você citou o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010. Eu faço uma reflexão. Nós tínhamos e temos um senador, Paulo Paim. Por que ele não foi o relator do Estatuto da Igualdade Racial? Um homem preto, e foi o então senador Demóstenes Torres, branco, e que fez um estatuto branco, e não para negro. Tanto é que é um estatuto, quem cita ele? O que tem dele na prática? Porque ele não representa, de fato, aquilo que o povo preto espera. Os quilombolas, os negros rurais, os negros urbanos e negras, o que ganharam mesmo com o Estatuto? A Lei 10.639, de 2003, que vai inserir no currículo nacional da educação básica e a história da África e do povo negro. Qual escola privada, por exemplo, implementou essa lei? Eu não conheço quase nenhuma. A Lei 11.645, que vai acrescer, além da história do povo negro, também do indígena. Qual escola emplaca isso? Então, o governo federal, a Câmara Federal, deveria ter mais cuidado, respeito e zelo pela população. Porque não basta fazer, elaborar, sancionar, ou melhor, aprovar e sancionar leis. É fundamental colocá-las em prática, para que nós acreditemos nesse país. Porque os homens que o governam são homens detentores de poder outorgado pelo povo. E, portanto, não pode brincar com o sentimento, com a vida do povo. Então, lei tem que ser prática, senão não faz sentido. Então, nesse sentido, Antônio, e fechando o raciocínio da sua pergunta, é fundamental as políticas públicas e as ações afirmativas. Por quanto tempo? Por quanto tempo for necessário, fazendo avaliações periódicas e adequações, se necessário for. Muito bem. Dumas, vamos falar aqui um pouquinho sobre as questões ainda aqui de raça, mas eu queria focar com você aqui no item
as questões que a gente escuta aí, isso assim não é mais politicamente correto falar, né, termos que são colocados. Eu estava lembrando que na minha infância, e na sua também, nós somos quase da mesma idade, nós assistíamos os Trapalhões. E lá, do quarteto do Riso, tinha lá o Antônio Carlos, né, que já era chamado de Mussum. Eu nunca pensei sobre isso, mas agora estou pensando que talvez seja uma referência a algum peixe ou alguma, né? Porque seja preto. Exatamente. Né? Exatamente. Mas ele fazia piada com a cor dele, ele era o bebarrão, ele era o embriagado, ele era o sem noção, era o que falava o preguiçoso, o que falava errado. Hoje não tem espaço na nossa sociedade para aquele tipo de humor. Eu te pergunto, isso significa que evoluímos? Qual a contribuição aquele tipo de trabalho trouxe? Se é que trouxe alguma contribuição. Hoje existe, já está tipificado os crimes por injúria racial. Até que ponto isso tem servido como ferramenta de combate ao preconceito? Fala um pouquinho sobre esses aspectos. Exatamente. O Brasil, eu ouço muito das pessoas que trabalham na televisão, que o Brasil é o país da piada pronta. O brasileiro faz piada com coisas, diríamos assim, muito agressivas, coisas horríveis, eles fazem piada. Mussum, eu assistia aos Trapalhões, e por incrível que pareça, eu não consigo até hoje sorrir, mesmo das piadas que Mussum fazia. Eu ria, às vezes, dos trejeitos do Mussum, os olhares, o jeito, a linguagem corporal dele. Mas nunca gostava das piadas exatamente porque eram piadas que colocava ele em primeiro lugar, naquele lugar, né, do tudo negativo, do tudo ruim. Tanto é que a palavra denegrir, né, que é uma palavra errônea se dizer, denegrir. Mas ele era o que denegria-se. Né? Ele se colocava no lugar do pior, embora ele provocava o riso. Tanto é que eu sempre falo, depois que o preto e o homossexual saiu, acabou os Trapalhões. Deixou de existir, porque os dois eram aqui, carregava nas costas o humor. Tanto é que eles vão caracterizar e tipificar de humor negro, né? Humor negro. Eu falo, é humor pobre, é humor ignorante, é humor qualquer coisa, menos negro, porque negro sou eu. E eu não rio de mim mesmo, nem vou rir de qualquer grupo social que esteja sendo diminuído, inferiorizado e assim por diante, né? Algo do gênero. Então, mas... Então não trouxe contribuição. Não trouxe. E se trouxe, Antônio, diríamos assim, foi no sentido da gente perceber que tinha uma forma de fazer humor que não era legal, né? Que nós não queríamos existir. E que bom que hoje muita gente já não consegue e nem quer aceitar esse tipo de humor. Eu não gosto, eu sinceramente não gosto, critico, né? Pode ser contra negro, contra mulher, contra homoafetivo, com quem quer que seja. Eu não aceito, eu não rio e eu vou fazer a observação quando for pertinente. Certo. E a questão da injúria, dos crimes já tipificados no Código, isso tem tido alguma utilidade no enfrentamento ao preconceito? Tem. O injúria, então, ele está no artigo 144, se eu não estou enganado, 142, 144 do Código Penal, e é a Lei 7.716 de 1989. Eu, quando superintendente municipal de igualdade racial, chamei, inclusive oficializei o Ministério Público para que a gente repensasse essa lei, porque naquele momento ela não era, era um crime brando, né? Tanto é que aqui em Goiás, quase todos os casos de racismo, os delegados sempre tipificavam como injúria, exceto um caso que me lembra em Tubiara, que o delegado tipificou como racismo e a pessoa foi enquadrada dentro da legalidade. Então, essa lei trouxe. E agora, depois a gente discutimos com a Defensoria Pública, discutimos com a ANAM, e aí, de repente, um pouco antes de eu sair
da superintendência, ela foi, então, alterada para crime racial. Então, trouxe benefício, é fundamental. E eu sempre chamo a atenção das pessoas, conheçam as leis e façam as leis valerem. Não pode deixar as leis passar em branco. Então, todo aquele que cometer injúria não pode ser mais o crime brando. Ele é um crime que a pessoa tem que ser levada a júri, porque nós não podemos continuar aceitando racismo de nenhum tipo contra quem quer que seja. Em qualquer delegacia pode ser feita essa denúncia? Em qualquer delegacia. E aqui nós temos hoje no estado, talvez não. É o primeiro estado no Brasil, aqui em Goiás, que tem uma delegacia estadual, né, especializada para tratar apenas desses tipos de crimes, que é a GEACRE. Muito importante dizer isso, que é o delegado Joaquim Adorno, responsável, diretor, né, do GEACRE, um homem negro e muito bem intencionado com essa questão. Dumas, para encerrar nosso podcast, veja que passa rápido, viu? É muito rápido. Para encerrar o nosso podcast, nos diga o seguinte, nos oriente, o que fazer para termos uma sociedade, contribuirmos com a construção de uma sociedade racialmente mais inclusiva? Primeiro, exigir daquela que você vai votar um novo sistema educacional que pense na sociedade brasileira como uma sociedade negra. É a primeira coisa, educação. Sem educação, povo nenhum evolui. Tanto é que você tem um IDH sempre muito baixo, porque o índice de desenvolvimento humano é sempre baixo por falta de um sistema de educação. Nós temos que resgatar um sistema educacional. Segundo, a linguagem. Sempre que for falar certas coisas como serviço de preto, por exemplo, pense no que você está falando. Mulata, né? Mulata, que é a mula, né? A mula, que é a mulher negra, chamando a mulher negra de mula, moreno. Essas palavras não existem. Existe um negro preto, ou negro ou preto, e existe também aquele que ele entende que ele é um preto, mas ele não é um preto como eu, por exemplo, que tenho melanina negra de fato, que é esqueci agora o termo que é usado, né? Miscigenado? Não. Aí eu falei ainda há pouco, mas eu vou lembrar aqui e falo. É reconhecer o povo preto como gente, né? Como gente. E uma terceira situação que eu diria como nós não ter medo de discutir negritude, né? Não ter medo de falar disso, não ter vergonha, nem o negro, nem o branco, né? Porque a branquitude não gosta disso. Ele vai querer que nós continuemos meio tímidas nessa discussão. Então não tenha vergonha, não tenha medo. Você fala disso. E para dizer que o Brasil precisa avançar e crescer. Se ele quer de fato ser um país civilizado, então que ele respeite e inclua seu povo na economia, no sistema educacional, no mercado de trabalho. E todos nós seremos, de fato, uma nação feliz. Eu não tenho dúvida disso. É por isso que eu luto. Então, eu sempre digo, se nós não fizermos a nossa luta juntos e juntas, dialogando pretos e brancos, a branquitude vai permanecer no poder, estragando, empobrecendo a vida de toda a nação brasileira. A branquitude não gosta de gente séria. Bem, esse é o Acessos Podcast, discutindo diversidade, acessibilidade e inclusão. E se você gostou deste bate-papo, desta conversa, deste assunto aqui, essa palavra franca, continue o debate conosco aí no chat, né? Vamos responder todas as questões. Grande abraço, nos acompanhe nas redes sociais e voltamos na próxima semana. Até lá!